Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar sobre o jogo do Corinthians contra o São Paulo na Neoquímica Arena, 2-2. O São Paulo começou abrindo o placar, então nesse jogo, nesse vídeo basicamente eu vou falar sobre o que eu achei do jogo, o que eu achei da arbitragem, o que eu achei como foi no geral ali, né? A tática do jogo, se eu achei que teve tática, né? Enfim, vamos lá. Bom, o São Paulo abriu o jogo rapidamente ali com 3 minutos de jogo. É, a equipe do Corinthians vem em crise, né? Esse jogo era muito importante, acredito que para a equipe do Corinthians, tanto para o Antônio de Oliveira, para ele ficar no cargo, que eu acredito que se ele tivesse perdido o jogo ali, porque o que aconteceu? Quando o São Paulo abriu o jogo, logo eu pensei que o Corinthians ia tomar mais, o Corinthians ia ser amassado ali, né? E aí eu pensei, e aí se o São Paulo tivesse colocado essa pressão no Corinthians, o Antônio de Oliveira poderia cair ou poderia sofrer essa pressão, né? Mas não foi o que aconteceu. O São Paulo fez o gol ali com o Lucas, com 3 minutos de jogo, e depois parou de jogar, basicamente. Ficou meio que enrolando para jogar bola, ficou meio que sentando no resultado. E isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus, né? Uma coisa é você sentar no resultado quando você está no segundo tempo, aos 30 minutos. Outra coisa é você querer sentar no resultado e se sentir confortável com o resultado quando você está no primeiro tempo, né? Que tem um jogo todo para acontecer. Isso, o que acontece? Quando você senta no resultado, a outra equipe começa a querer o jogo e começa a entender, pô, eles estão parando de jogar, eles querem amarrar o jogo, eles querem... eles estão dispersos, enfim, agora é a nossa hora. E aí começa a gana da outra equipe, que no caso foi o Corinthians, né? O Corinthians também não estava jogando bem, só que o Coronado acertou um chute ali, achou um chute no ângulo ali. Ali foi mais a qualidade do jogador dele própria do que a estrutura da equipe, enfim, ou o time que estava. Esse jogo, basicamente, no primeiro tempo foi sem tática, assim, para falar a verdade, não teve nada muito... Foi mais uma jogada individual ali, uma coisa mais ali, sabe? Então foi lances esporádicos, mas foi um jogo bem movimentado, né? Foram no primeiro tempo, o primeiro tempo foi bem movimentado, terminou 2-2 o jogo no primeiro tempo. Tanto que foi muito diferente do segundo tempo, né? No segundo tempo, a gente já vai chegar lá, mas no primeiro tempo, aí logo depois o São Paulo ele vem, um lance que o Wesley não acompanha ali, né? Ele não acompanha na verdade ele acompanha, só que ele é atrasado ao acompanhar. E aí o Kaká, pela infelicidade, dá um carrinho e acaba sendo o gol do São Paulo, o gol contra do Kaká, que já fez um gol contra na última partida. Mas e aí, logo em seguida, quase para acabar ali o primeiro tempo, o Corinthians tem um escanteio onde o Wesley consegue esse escanteio, né? Que ele vem para dentro, ele vem rabiscando ali. E aí o Wesley consegue esse escanteio, o Corinthians faz esse escanteio. E aí o Gustavo Mosquito ali, o Yuri Alberto, que a menção honrosa vai pro Yuri Alberto aí na equipe hoje. E no jogo passado também o Yuri Alberto foi muito bom. Mas hoje, basicamente, o Yuri Alberto foi muito bem ali com a raça, enfim. O que o Yuri Alberto entrega é a raça, né? Então, e hoje foi o que ele conseguiu entregar demais ali na partida. E aí foi isso, basicamente. O cachorro tá arranhando a porta ali. Bom, então o Yuri Alberto conseguiu entregar a raça, recuperar a bola do Luciano, o Gustavo Mosquito aproveitou e acertou esse chute no ângulo e terminou 2-2 o primeiro tempo. Quando termina 2-2 o primeiro tempo, a gente imagina que o segundo tempo vai ser agitado também, né? As equipes buscando a partida, buscando fazer gol, buscando a vitória, e não foi isso que aconteceu. O Corinthians até podia ter ganho, o São Paulo também, o segundo tempo foi bem equilibrado, assim, só que faltando aos 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, já mais para a parte final, o Corinthians tem um jogador expulso, né, o zagueiro Caetano, que entrou como reserva também, porque reserva do reserva, na verdade, porque
o Félix Torres está na seleção, né? Na Copa América. O Gustavo Henrique foi expulso no último jogo, que é o reserva do Félix Torres. E o Caetano entrou e foi expulso. Então, o que a gente consegue concluir com isso é que aí depois da expulsão, o São Paulo começou a ir para cima, né, com a vantagem numérica, e acabou que não fazendo gol também. Acabou que criando uma chance clara ali, só que o Carlos Miguel foi muito bom. Ele salvou ali praticamente o gol, né, do São Paulo, que estava quase feito, e ficou 2-2. Mas o que a gente tem que comentar assim, do macro da partida, o que eu acho, né? Bom, o time do Corinthians é um time onde, na verdade, o Corinthians não tem banco, assim. Isso a gente consegue comparar com o do São Paulo. O elenco do São Paulo, você percebe que não tem jogadores conhecidos, jogadores no banco. Os jogadores do banco do São Paulo, eles não são estrelas, mas eles são bons, né? Eles são regulares. O do Corinthians nem isso, porque o banco do Corinthians... você não viu jogar. O banco do Corinthians não tem nome, né? São os garotos da base ali, enfim. O banco do São Paulo não. São jogadores que não são estrelas, são jogadores que não são ótimos, excelentes, mas são jogadores regulares, que compõem uma equipe de futebol, né? Não vai ser titular, mas eles compõem uma equipe de futebol. O Corinthians não tem isso. O Corinthians ele tem nomes bons, que não é uma equipe boa, né? Não é um time bom. Você ter jogadores com nomes bons não quer dizer que você tem uma equipe boa. E o banco do Corinthians basicamente é a base, né? Então você não sabe o que esperar porque eles não jogaram. Então acaba que, se você comparar elenco por elenco, foi isso que eu comparei. O Corinthians no Campeonato Brasileiro ruim demais. Eu acho que foi um ótimo resultado para o São Paulo, para falar a verdade. Porque na hora da volta, né, o São Paulo vai jogar no Morumbi no segundo turno e tem tudo para ganhar do Corinthians, né? O São Paulo tem tudo para estar numa crescente e o Corinthians tem tudo para estar na decrescente, né? Então, eu acredito que o resultado foi bom para o São Paulo, porque se a gente for pegar no próximo combate, né, o São Paulo tem muito mais chance de ganhar do Corinthians. Então, aí o São Paulo no confronto ele sai com 4 pontos e o Corinthians sai com 1 ponto, né? Se a gente for pegar por essa ótica. Então foi um ótimo resultado para o São Paulo. Não foi bom o resultado para o Corinthians, para falar a verdade, porque o Corinthians precisava sair lá de baixo e as equipes de baixo ganharam, né? Então o Vitória ganhou, que estava com 3 pontos, agora está com 6, o Corinthians está com 7. Então o próximo jogo do Corinthians já é com o Internacional. E o resultado para o São Paulo, igual eu falei, foi um resultado bom. Então, resultado por resultado, eu achei legal. Não tem muita tática para comentar desse jogo específico. Tem mais isso que eu falei, né? Sobre a menção honrosa pelo Yuri Alberto. A menção honrosa também pelo Caleri, que incomoda demais ali a defesa do Corinthians. Tanto que a expulsão, né? Os 2 cartões foram no Caleri. O Lucas também, que eu senti que no primeiro tempo jogou muito bom. Jogou muito bem, né? Só que no segundo tempo não rendeu ali, não rendeu muito. E, bom, uma coisa a ser elogiada do Corinthians também é essa pressão que o Corinthians dá. Mas é isso, né? Do mais, o Corinthians é um time frágil, é um time que não tem banco, é um time que está em crise, a diretoria também. E o São Paulo é um time que está em reconstrução e a gente consegue ver isso claramente. O São Paulo é um time que está em reconstrução e o Corinthians é um time que está na caída, né? Na decrescente. Bom, é isso que eu tenho para falar do jogo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, um agradecimento. Curte, comenta, se inscreve aí no canal. E é isso. Muito obrigado.